Algo muito estranho aconteceu com o dólar e é diferente de tudo o que já vimos desde que o presidente Trump assumiu o cargo. A economia mundial entrou em colapso. No dia 1º de fevereiro, ele anunciou uma tarifa de 25% sobre todos os produtos vindos do México e do Canadá. Depois, em 2 de abril, impôs uma tarifa universal para qualquer mercadoria que entrasse nos Estados Unidos, incluindo tarifas recíprocas que chegaram a até 245% para alguns países. Esse caos afetou diretamente o mercado de títulos, forçando investidores a venderem rapidamente seus ativos. Em seguida, a Moody's, considerada a agência de classificação de risco mais respeitada do mundo, rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos. Isso deve custar ao país centenas de bilhões de dólares, anulando qualquer lucro que poderia ter sido obtido com as tarifas. É como se você tivesse um negócio, aumentasse os preços para lucrar mais, mas o dono do imóvel triplicasse o valor do aluguel. Foi basicamente isso que aconteceu com o governo dos Estados Unidos, e isso pode afetar seriamente o dólar como moeda de reserva global. Agora pense na empresa mais poderosa do mundo. Seria a BlackRock, que administra mais de 10 trilhões de dólares? Ou os grandes bancos de Wall Street? Talvez a Apple, com seu valor de mercado de 3 trilhões de dólares? E se eu dissesse que existe uma empresa ainda mais influente do que todas essas juntas? O nome dela é Moody's. Pouca gente percebe o quanto essa empresa é poderosa. Ela tem capacidade para destruir bancos, empresas inteiras e até, em certos casos, países. Assim como as pessoas, os países também têm uma pontuação de crédito. Quanto maior a nota, mais barato é tomar empréstimos. Quanto menor, mais caro fica pegar dinheiro emprestado. Se os investidores acharem que um país é irresponsável com suas finanças, sua nota cai e os juros sobem imediatamente. Uma boa nota significa juros baixos. Uma nota ruim significa pagar muito mais. Um exemplo: uma hipoteca de 400 mil dólares pode sair 100 mil dólares mais cara se a pontuação de crédito for baixa. Por isso, é essencial manter uma boa nota de crédito, especialmente para quem quer enriquecer. Lembra do Silicon Valley Bank? Um dos maiores bancos dos Estados Unidos e o principal para startups de tecnologia no Vale do Silício. Ele tinha mais de 300 bilhões de dólares em ativos, a maioria em investimentos considerados muito seguros, como títulos do governo americano. Mas bastou a Moody's rebaixar sua nota de crédito para que o banco entrasse em colapso em menos de 48 horas. Os investidores entraram em pânico e correram para sacar o dinheiro, o que provocou a queda do banco. Algo semelhante aconteceu em 2008. Títulos ligados a hipotecas e dívidas cheias de riscos, produtos financeiros muito instáveis, receberam classificação triple à da Moody's. Isso levou bancos e fundos de pensão a investirem trilhões de dólares nesses ativos perigosos. No final do dia em que a Moody's rebaixou a nota de vários ativos, os investidores entraram em pânico e começaram a vendê-los rapidamente. Isso desencadeou uma crise que foi uma das principais causas do colapso do banco Lehman Brothers e quase derrubou toda a economia global. Tudo por causa de um rebaixamento feito por uma única empresa. Imagine uma organização com tanto poder que quase destruiu o sistema financeiro mundial apenas por alterar algumas letras em uma planilha de classificação. Agora, essa mesma empresa voltou sua atenção para os Estados Unidos. Atualmente, a dívida do governo americano está perto de 37 trilhões de dólares e pode chegar a 40 trilhões em pouco tempo. Recentemente, a Moody's rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos. Isso significa que os custos da dívida aumentam para o governo e, só este ano, os pagamentos de juros devem subir em cerca de 370 bilhões de dólares. E esses valores tendem a crescer, já que a dívida também continua aumentando. Pensando de forma simples, essa dívida é como se o país tivesse 37 milhões de cartões de crédito, cada um devendo 1 milhão de dólares. É difícil até imaginar o tamanho disso. A maioria das pessoas ouve esses números, mas não entende exatamente o que eles significam. A Moody's explicou assim em seu relatório:
Governos sucessivos nos Estados Unidos, tanto democratas quanto republicanos, não conseguiram entrar em acordo sobre medidas que reduzissem os grandes déficits fiscais e os custos crescentes com juros. Em outras palavras, há 25 anos, os dois partidos vêm adiando decisões importantes para controlar os gastos. E no curto prazo, não há nada que o governo possa fazer para resolver isso de forma eficaz. Se tentarem cortar gastos, correm o risco de perder o status de superpotência. Se continuarem pegando dinheiro emprestado, a dívida vai crescer até se tornar insustentável. Em dezembro de 2021, o presidente Biden aumentou o teto da dívida em 2,5 trilhões de dólares. Em junho de 2023, o Congresso deveria aumentar o limite novamente, mas adiou a decisão. Agora, Trump também terá que elevar o teto, e isso significa mais dívidas. Os republicanos só aceitam essa ideia se houver cortes de impostos de mais de 4 trilhões de dólares. Em resumo, mais empréstimos, mais dívidas e mais juros a pagar. Se isso continuar até o fim do próximo mandato, os Estados Unidos podem terminar com 48 trilhões de dólares em dívida. E mesmo que o PIB cresça para 33 trilhões, a relação dívida-PIB será de 145%, ou seja, o país deve bem mais do que produz. Com o rebaixamento da Moody's, essa relação pode subir ainda mais, chegando a 50 trilhões em dívida ou 150% do PIB. É como se alguém ganhasse 100 mil dólares por ano, mas tivesse uma dívida de cartão de crédito de 150 mil, sem contar a hipoteca ou o financiamento do carro. Essa situação representa a maior ameaça ao dólar como moeda de reserva global. Apesar das promessas de corte de gastos, o ano de 2025 pode se transformar em um desastre financeiro para os Estados Unidos. O orçamento atual é de 7 trilhões e 300 bilhões, mas o país só arrecada cerca de 5 trilhões e 200 bilhões, o que cria um déficit de mais de 2 trilhões de dólares. Ou seja, só neste ano, os Estados Unidos vão precisar pegar mais de 2 trilhões emprestados para fechar as contas. Se essa tendência continuar como aconteceu tanto no governo Biden quanto no de Trump, o país estará em rota de colisão com uma crise ainda maior. E o pior é que, desde 1945, em tempos de crise, os investidores corriam para os Estados Unidos e compravam títulos do governo, considerados tão seguros quanto o ouro. Por isso, em momentos de instabilidade, o preço do ouro geralmente sobe, e é exatamente isso que tem acontecido. Os preços do ouro vêm aumentando com o caos global, mas, desta vez, algo diferente aconteceu. Quando os Estados Unidos anunciaram as tarifas universais, em 2 de abril, os investidores começaram a vender os títulos do governo em massa em vez de comprá-los. Os rendimentos dos títulos que representam os juros que o país paga para conseguir empréstimos começaram a subir, em vez de cair. Normalmente, quando muitos querem emprestar dinheiro ao governo, ele pode pagar menos juros, mas, se ninguém quer emprestar, precisa oferecer mais. Foi exatamente o que ocorreu. Os juros subiram, mostrando que os investidores já não veem os Estados Unidos como porto seguro. É como se, durante uma tempestade, todos corressem para a casa mais segura da cidade, mas, dessa vez, fugissem dela. Isso é um sinal perigoso para o dólar americano, pois os Estados Unidos não estão pedindo milhões, mas trilhões de dólares emprestados para sustentar sua economia. Os Estados Unidos tomam trilhões de dólares emprestados e o rebaixamento da nota de crédito feito pela Moody's significa que, daqui em diante, o custo desses empréstimos vai subir bastante. Isso pode marcar o fim da era do dinheiro barato no país. Com o aumento dos juros, tudo fica mais caro. Alimentos, financiamentos, hipotecas, carros, basicamente qualquer coisa que envolva crédito. E o impacto direto disso é que o seu dinheiro perde valor mais rápido por causa da inflação. Diante dessa realidade, você tem duas opções: ficar parado e ver seu poder de compra diminuir,
ou fazer o que as pessoas ricas fazem em tempos de crise: investir. As maiores oportunidades de ganhar dinheiro geralmente não acontecem em tempos bons, mas durante crises. Foi assim em 2008, quando o mercado entrou em colapso e investidores compraram ótimos ativos por preços muito baixos. O mesmo ocorreu em 2020, quando investidores mais pacientes lucraram bastante durante a recuperação econômica. Mas muitas pessoas ficam paralisadas, cheias de dúvidas como: que ações devo comprar? Qual estratégia de investimento combina comigo? Como posso analisar ações como um profissional? Essas dúvidas fazem com que muita gente nunca comece a investir. Se você quer respostas claras para todas essas perguntas, há um link na descrição do vídeo que pode te ajudar. Se tiver interesse, é só clicar. Obrigado por assistir e até a próxima!